Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. E hoje vamos visitar o Museu do Futebol, que fica em São Paulo, na Praça Charles Miller, no Estádio Municipal do Pacaembu, zona oeste da cidade. Com a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul. Localizado na bacia do vale que lhe dá o nome, a sua área total compreende 75.598 metros quadrados e o seu acesso central será feito ao longo da Avenida Pacaembu. A relação do museu com a cidade talvez tenha sido a parte mais importante desse projeto. O estádio é muito bonito, ele faz parte da história. Todos vocês que vierem conhecer o Museu do Futebol vão ver é que a gente, para fazer essa instalação, a gente retirou uma série de pisos, de lajes, a gente retirou praticamente todas as paredes desses 7.000 metros de área que tem o Museu do Futebol. A gente tirou tudo para que, primeiro, pudesse fazer uma visita muito gostosa e integrada desse espaço e que permitisse muitas possibilidades de várias exposições que, com certeza, vão se renovar em 5, 10 anos e tem a possibilidade de fazer isso. Então, eu convido todos vocês a conhecerem o Museu do Futebol. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Ai, eu sempre quis dizer essa frase. Oba, que bom que vocês vieram exatamente hoje aqui. Nós estamos comemorando 1 milhão de visitantes em 2 anos e pouco de existência desse museu. Estamos aqui na grande área, que é o local de recepção, cheio de referências históricas. Um museu, eu vou logo avisando, não é para visitar esse museu assim, achando que vai encontrar as coisas paradinhas no lugar. É para participar, se entregar, se aventurar, mergulhar. Onde é que você vai ter uma oportunidade melhor de vida? Futebol é vida. E esse museu conta o futebol através de uma coisa extraordinária, a paixão do brasileiro pelo futebol. Mas essa paixão surge através da nossa história. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Obrigada, meu rei. Isso sim que é recepção. A gente vai passar numa sala que ela é escura e tem vários jogadores. E todos eles são brasileiros, eles estão em umas telas bem grandes. Olha que incrível essa sala com os grandes ídolos do futebol em montagens holográficas. Para, patim, patum, parou. Aí a gente sai daquela sala para vir ver essas fotos que foram tiradas no ano passado, certo? Ano passado? Não é? 1909. É, 1915. É claro que elas não são do ano passado, elas são do século passado. Elas mostram como é que era o nosso país quando o futebol chegou aqui. Mostram, por exemplo, a moda e os costumes do século XX. Olha a praia de Copacabana. Essa aqui é a sala das origens. Esse bigodudo, aliás, todo mundo era bigodudo, trouxe futebol ao Brasil no final do século XIX. Charles Miller, um filho das elites inglesas. Só os jogadores aristocratas jogavam futebol. Mas nós acabamos criando um fruto mestiço do Brasil, Friedenreich, cheio de brilhantina no cabelo, filho de pai alemão e mãe negra, lavadeira, foi o grande artilheiro do começo do século XX. Vejam que era raríssimo aqui no campo do Fluminense essa foto de um negro recém-emancipado, vendo um jogo de futebol. O jogo era só jogado pelas elites. Imagina que no Fluminense, no Rio de Janeiro, o grande jogador da época era o Fitinha Roxa, Marcos Carneiro de Mendonça, elegantíssimo. E exatamente o que a gente mostra aqui, essa pujança de como o negro, o mestiço, o homem simples do Brasil tomou a si o futebol e o reinventou. O futebol brasileiro é uma grande reinvenção.
Nos mais de 7 mil metros quadrados do Museu do Futebol, a gente tem diversas ilhas onde a gente divide as 120 CPUs que gerenciam o equipamento. A ferramenta da tecnologia auxilia o museu de uma maneira fundamental. A Lúcia Bastos, que é a arquiteta responsável pela obra aqui da Fundação. A Lúcia ligou e falou assim, eu queria que vocês viessem aqui porque aconteceu uma coisa incrível. E tinha aberto um buraco naquela parede, uma paredinha, que é a última parede aqui desse segundo andar. Para fazer a prospecção. Para fazer prospecção, para ver se a estrutura estava boa. Surgiu um lugar que estava há 70 anos escondido. E aí eles sacaram ali que ali era a sala da exaltação. Que é uma sala que realmente tem a monumentalidade que a gente queria. Você cria e pensa até como é que você vai conseguir emocionar a pessoa também sem que ela perceba, né? Usando o áudio. Só vindo aqui para sentir o arrepio na pele. Achei o máximo. Quando eu subi ali na torcida, fiquei aguardando a minha torcida gritar, e a vontade de gritar é contagiante. Muito legal mesmo, muito bom. A tecnologia no Museu do Futebol ela é interessante porque ela conseguiu um equilíbrio desde a curadoria, a engenharia e a arquitetura, onde eles buscaram a ocupação do espaço de uma forma linear e a tecnologia veio como uma ferramenta para criar uma união desse conteúdo dentro de um padrão. Vocês vão assistir um vídeo agora, ele é bem curtinho. Ele vai mostrar um pedacinho da final de 1950. Onde que vai ser a próxima Copa? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 2014. Vai ser a segunda Copa do Brasil. Já teve uma Copa no Brasil em 1950. Mas vocês não ouvem falar muito dela e vocês vão entender por que vendo um pedacinho desse vídeo. 1-0 Brasil. A Copa é nossa. A Copa ainda é nossa. Dois a 1 Uruguai. O coração do Brasil para. Foi o maior silêncio ouvido dentro de um estádio de futebol, olha só. Porque um menino de 10 anos que não viveu na década de 50, então não viu a derrota no Maracanã, a trágica derrota, né, dramática, consegue chorar e chora e se emociona, mesmo sem ter vivido aquele momento. Essa é a nossa sala das Copas do Mundo, a ala das baianas, com esses totens que parecem as baianas efervescentes dos desfiles das escolas de samba. E ao lado das 1.500 fotografias, não é apenas o jogador que está representado. Aqui é o Didi, nosso príncipe etíope, mas também todo um comportamento de época. Guiomar, sua mulher, cabelos encaracolados, subserviente, tirando a chuteira. Os móveis pé de palito, a televisão que adentrava os lares brasileiros nos anos 50 e essa menina aqui, fruto do Brasil mestiço. Várias fotografias se juntam aqui, mostrando esse Brasil inventivo, como Cartola. Pode algum símbolo representar mais o Brasil do que Cartola, o erudito e o popular, a cultura popular e a cultura a mais louvável que se pode criar? O futebol está dentro dela. O teatro, a música, o futebol são representantes da inventiva brasileira. Cartola disse: as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti.
Ele criou tantas formas tão belas como os nossos jogadores de futebol, como a importância de Regina Duarte em Malu Mulher, que mudou o comportamento brasileiro, como as frenéticas, Nelson Cavaquinho. Todo mundo está presente aqui no Museu do Futebol. Uma interseção de décadas e de vida, de reviver a vida. Olha que interessante. Nos painéis que tem estrelinha são os painéis que o Brasil ganhou a Copa. Olha aqui, ó, primeira estrelinha, ó. 1958. Cada estrela exato. 70 foi tricampeão. Meu marido veio pela primeira vez também, a primeira vez em São Paulo. Achou também muito legal. É coisa de primeiro mundo mesmo, eu posso falar, eu garanto. Que a gente viaja e vai a vários museus. Ele, infelizmente, não sabe falar a nossa língua, mas ele gostou muito também, apreciou, não? Achou muito legal, muito bom. Muito bom. Muito bom. Bonito e vale a pena. Gut gemacht, né? Muito bem feito, ele falou. No Museu do Futebol não podia faltar uma homenagem aos dois grandes craques brasileiros, Pelé e o Garrincha, né? Então a gente fez aqui uma sala especial com um texto muito bonito que fala da beleza das jogadas e com um pupurri de imagens, tanto do Pelé como do Garrincha, mostrando os lances inesquecíveis, né? Pelé e Garrincha são símbolos do futebol brasileiro. Eles dois juntos nunca perderam uma partida, o que é incrível, né? Eles, não à toa, nos ajudaram a conquistar nosso primeiro título na Copa, em 58. Apesar de serem muito diferentes, né? Acho que no modo de viver, no estilo de jogo, no corpo. O Pelé com o corpo perfeito, o Garrincha com as pernas tortas. Mas eles tinham em comum essa paixão pelo futebol, né? Tinham em comum esse prazer que emanava quando eles jogavam. E aí vem a merecida homenagem que o museu faz aos dois grandes craques da nossa história. Magistral gol de Pelé! Dentro da área! Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de... Segura aí que no segundo bloco tem muito mais pra você. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Estamos de volta ao Estádio do Pacaembu, no Museu do Futebol, o esporte mais amado do Brasil. Não precisa ser fanático para gostar daqui e entender o quanto o futebol é importante e faz parte da nossa cultura. O que seria do rádio, por exemplo, sem os famosos locutores? Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar aqui, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área! Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol
o futebol se plasma não apenas pelo vigor da estética do jogo, mas pela força da narrativa oral. Isso foi uma grande descoberta aqui na montagem no Museu do Futebol. Por isso que a gente tem uma sala com os gols narrados pelos grandes comentaristas e críticos do futebol e a força e o vigor do rádio, que desde 1930 imanta o imaginário brasileiro e faz com que o futebol seja ainda mais belo do que aquilo que a gente simplesmente vê. A nossa equipe de gestão do museu buscou software e outras ferramentas para otimizar a demanda corretiva e preventiva de todas as áreas, desde a área de eletricidade, hidráulica, automação das escadas, dos elevadores, a inteligência das catracas do controle de acesso. Hoje existe um software que consegue fazer com que o museu pare a venda de ingressos caso a lotação comprometa a confortabilidade da visita. Eu achei, o museu tem muita tecnologia, né? E, tipo, eu não imaginava que fosse tanta tecnologia assim. Pensei que fosse algo simples, né? Então eu me surpreendi, realmente. Aqui em cima, vocês vão ver essa passarela, que é uma instalação nova que a gente fez aqui, ligando, porque eram praticamente 2 edifícios separados. Então, para se fazer um percurso contínuo, a gente precisou instalar essa passarela. A história do futebol está recheada de números e curiosidades. Vamos conhecer algumas delas? Olha essa aqui, um recorde absoluto, 22 jogadores expulsos depois de uma briga em campo. Olha aqui que interessante, ó. No início, as bolas eram feitas de bexiga de boi por dentro e capotão de couro curtida por fora. Eles tinham que passar óleo na bola ou banha, porque senão ela ressecava e descascava tudo. E ela era muito dura, por isso que a chuteira parecia umas botas de praticar trekking, de subir montanha, porque a bola realmente era muito dura. Olha só o desenvolvimento das chuteiras, que interessante. Parecia uma botinha fashion. Olha já de 2009 como ela é muito mais moderna. Tem os cravos que são removíveis, pode trocar de acordo com o tipo de campo. Gosto muito, eu sou pedagoga, então estou na área da educação. É muito gostoso porque a gente vê que eles curtem bastante. Então o trabalho acaba sendo muito gratificante de ver a alegria das crianças, o quanto eles saem aprendendo. Além da história do futebol, é também a história do Brasil, desde o final do século XIX até os tempos de hoje. Então é bem gratificante ver o quanto as crianças aprendem através de um esporte, paixão nacional, e acabam aprendendo outras coisas da nossa cultura e da nossa história também. A maior expectativa do visitante quando ele vem a essa sala é dar de cara com o estádio, né? O museu ele proporciona isso de alguma forma e não teria graça se o visitante ele viesse ao Museu do Futebol e não desse de cara com o estádio. Então a visita ao estádio ela é enriquecedora. O fato das pessoas conhecerem o tema, de não ser um assunto desconhecido, não só gera um sentimento de pertencimento, mas também eu acho que gera uma sensação de liberdade, né? Liberdade de olhar, de comentar, de sentir, de se expressar, inclusive desperta essa vontade, né? De falar sobre o assunto. O Museu do Futebol é campeão em acessibilidade. O Museu do Futebol ele foi pensado desde o início nas questões da acessibilidade. Ele foi criado já com um programa que se chama PANF, que é o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. Aí, com o passar do tempo, o museu e todos os seus funcionários, os núcleos, a gente acabou abraçando esse programa.
Isso aqui é para a pessoa que vem visitar. Isso, a pessoa que vem visitar um museu e ela é cega, isso aqui é material de acessibilidade. Ela pode tocar essas miniaturas e ter uma ideia melhor do que está em volta delas, melhor do que se a gente ficasse simplesmente falando. Então, ela podendo tocar, ela sabe melhor o que está próximo a elas, tá bom? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando não só no público que tem a deficiência, mas a gente pensa na acessibilidade de uma maneira mais ampla, para todos. Desde 2010, o Museu do Futebol possui um projeto inédito chamado Deficiente Residente. A cada ano, durante 3 meses, 2 pessoas com deficiência convivem diariamente com a equipe de educadores do museu, ajudando a melhorar ainda mais os recursos de acessibilidade e o atendimento ao público visitante. Com 24 e um time, o Mangueira, 0. Mas aqui agora não existe esse placar, né? Hoje em dia não existe esse placar, né? Entre essas 3, a bola de meia, a bola do papel, que é essa daqui, e essa fruta, a cabaça, né? Qual vocês preferem? Essa daqui. A bola de meia? É. Exatamente. E eu posso fazer essa bola, por exemplo, tem uma meia em casa, às vezes que a gente não usa, não é? Então eu posso pegar e fazer, certo? Certo. E depois a gente pode brincar com os nossos amigos. Então a ideia é que tudo pode ser bola, inclusive até uma cabeça de uma boneca. Sim. A gente tem algumas pranchas táteis, que são escudos de times, que a gente pode desmontar. Isso facilita muito a compreensão cognitiva da pessoa que tem uma deficiência intelectual ou também da pessoa cega, ela entender o que é o escudo daquele time, que é o time de coração dela. Essa maquete tátil ajuda o público com deficiência visual e com dificuldade de compreensão. E essas reproduções em alto relevo podem ajudar os fãs a saber como seria o rosto do Garrincha e do Pelé. Tá a fim de bater uma bolinha? Eu já tô na fila. Próxima! Aqui tem vários jogos virtuais. Além de jogar futebol, você pode medir seu chute. Que golaço, minha gente! 50 km por hora! E muitos outros jogos. A gente teve nesse museu, a gente teve uma equipe técnica muito impressionante que possibilitou cada coisa que a gente desejava criar, cada situação. É porque tem muitos parceiros aqui no museu, né? Todas as instalações têm muitos parceiros, pessoas que fazem filmes, enfim. 680 profissionais estiveram envolvidos no projeto. Sucesso total! Crianças, velhos, casais, amorosos, venham ao Museu do Futebol. Esse é um museu intergeracional, em que todo mundo se encontra. E esse é um grande museu educativo, de uma nova educação mais afetuosa, mais carinhosa, mais aproximativa. Os museus experienciais, como o Museu do Futebol, são as grandes catedrais do século XXI, onde a gente se encontra para se aconchegar e para trocar ideias. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Quer ver tudo isso? Anota o endereço: São Paulo, Praça Charles Miller, Estádio do Pacaembu. E para saber mais sobre agendas de exposições e horários de visitas do museu, entre no site museudofutebol.org.br. Caiu na rede? É peixe! Tchau, pessoal! Até a próxima! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.
avisa aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignário e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Hoje, o Conhecer no Museu vai mostrar a trajetória do Rei Pelé, o jogador camisa 10 da seleção que faturou 3 Copas do Mundo e levou o planeta inteiro a acreditar que o Brasil é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em outubro de 1940. É o primeiro filho homem de Dona Celeste e do atacante João Ramos do Nascimento, o Dondinho. Inspirado em seu pai, Pelé quis ser jogador de futebol. Com 16 anos, começou sua carreira no Santos Futebol Clube. 21 anos depois, tinha feito 1.281 gols, conquistado mais de 60 títulos e se tornado jogador do século. Pelé jogou 18 anos pelo time da Vila Belmiro. Nesse tempo, fez mais de 1.000 partidas e mais de 1.000 gols. O museu, em sua homenagem, não poderia ser em outra cidade, tinha que ser em Santos, no litoral paulista. Olá, sejam bem-vindos à Casa do Rei do Futebol, ao nosso Museu Pelé, aqui no bairro do Valongo, em Santos, São Paulo. Aqui você vai conhecer um pouco mais da vida do nosso Rei do Futebol. Vamos entrar? O Acervo Pelé é uma coleção aberta, uma coleção que segue recebendo peças. Até hoje, né, a gente tem um total de 2.470 peças e no Museu Pelé se encontram expostas 160 peças. Para quem é fã do rei tipo eu, esse museu é praticamente como entrar na casa do jogador. Objetos pessoais, fotos de família, dá pra gente matar um pouco da nossa curiosidade sobre a vida pessoal de Pelé. Aqui embaixo nós temos a linha do tempo, e a linha do tempo conta a vida do Pelé desde o seu nascimento. Olha ele aí, pequenininho. Até os últimos dias, quando ele recebeu o prêmio da FIFA, a bola de ouro da FIFA. Nesse primeiro quadro, nós temos já uma informação importante, que é sobre a família do Pelé. Temos aqui o pai do Pelé, o Dondinho, a Dona Celeste. Naquela foto abaixo, o pai do Pelé, o Dondinho, jogando na equipe do Bauru Atlético Clube. A presença e a inspiração de Dondinho é muito importante para o Pelé, porque o Dondinho foi um craque, principalmente um grande cabeceador, e ensinou muito ao Pelé e enfatizou que o Pelé deveria treinar muitos fundamentos para se tornar o grande jogador que ele foi. Então o Pelé originalmente era destro, mas virou ambidestro. De tanto que ele treinou a perna esquerda, o Pelé tinha tanta habilidade com a direita como com a esquerda. E esse foi um dos trunfos, uma das vantagens que o fez o grande jogador que ele é. Dribla com a direita e chuta com a esquerda, é gol! O
O Pelé veio de uma família muito humilde, né? Muito pobre, os pais não tinham condições de dar ao filho o que ele queria. Como todo menino, ele queria bola, queria chuteira, camiseta legal, só que os pais não tinham condições. Então, o que o Pelé fez? Com 9 anos, ele construiu essa caixa de engraxate com o tio dele, o tio Jorge, tá? E ele saía na rua engraxando o sapato das pessoas, né? Para conseguir dinheiro e comprar as coisas que ele queria. Nessa foto de cima, ele está jogando no São Paulinho de Curuçá, uma equipe de Bauru. Ele é um menorzinho, mas sem dúvida já era o grande craque do time. O Pelé é bem pequeno, nesse time pés descalços, como se chamava. E ali o Pelé já com a sua primeira chuteira, jogando pelo Ameriquinha de Bauru. E aqui uma bola de meia que o Pelé levava para a escola. Foi ainda na escola que Pelé resolveu que gostaria de ser jogador de futebol ao invés de doutor. A torcida aqui agradece a escolha. Temos o rádio, uma réplica do rádio na qual o seu pai ouvia os jogos. O Dondinho estava ouvindo a Copa de 50 e chorou. E pela primeira vez o Pelé viu o pai dele chorando, porque o Brasil, como todo mundo sabe, perdeu a final da Copa de 50 para o Uruguai por 2-1. Final del Campeonato del Mundo. Brasil contra Uruguai, los rivales de sempre. A derrota foi em pleno estádio do Maracanã, no Rio, construído especialmente para o Mundial de 1950. O Brasil começou o jogo ganhando, mas o Uruguai virou e venceu a partida. O dia ficou conhecido como Maracanazo e até hoje é uma das piores lembranças futebolísticas para o Brasil. Depois disso, muita bola rolou e a vez de Pelé chegou. O que mais me chamou a atenção foi observar mais de perto a carreira de Pelé e relembrar pontos importantes, né? Não só nas homenagens, como também dos jogos, né? Da seleção, que a gente acompanhou bem. Vamos dar uma pausa na linha do tempo e aproveitar o gancho para visitar a sala sobre a Copa de 58, que faz parte da exposição de curta duração 4 Copas e um Rei, que estava sendo exibida quando visitamos o museu. Aqui que a história do Pelé nas Copas começou. Ele tem as cores azul e amarela porque são as cores da Suécia, que foi o país sede da Copa de 1958, a primeira Copa da qual o Pelé participou com apenas 17 anos. E logo na estreia, já mostrou para o que veio. Aqui, na fase de preparativos, um filme inédito, o último jogo-treino da seleção brasileira antes de viajar para a Europa. Seleção brasileira e Corinthians jogando no Pacaembu. A seleção tinha uma condição técnica bem melhor. A imagem do Pelé saindo machucado. Essa imagem é muito importante porque essa contusão quase tira Pelé da Copa de 58. A contusão não foi das piores, mas mesmo assim tirou Pelé das 2 primeiras partidas da Copa de 58. Ele acabou estreando contra a União Soviética, como todo mundo sabe, e teve uma participação espetacular, né? Nesse primeiro jogo ele não fez gols, mas contra o País de Gales fez o gol da vitória do Brasil. Contra a França na semifinal, fez 3 gols. E na final fez 2 gols contra a Suécia.
A seleção fez bonito em 58. E Pelé, naturalmente, virou mito. Para o cronista de futebol Nelson Rodrigues, ganhar essa Copa nos livrou do complexo de vira-latas. Como ele disse na época, antes, a gente não ganhava nem prova de cuspe à distância. Taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Estamos entrando então aqui na sala interativa do museu, a sala preferida da criançada. Ó, galerinha, aqui é o simulador do milésimo gol do Pelé, foi de pênalti. Daí cada um de vocês vai ter a oportunidade de tentar fazer o milésimo gol do Pelé. Gol! Gol! Nosso livro de visitas, a pessoa pode vir aqui, postar uma foto de sua visita no Instagram. Opa, quem vai de selfie aí? No próximo bloco, vamos ver objetos super especiais de Pelé na época do Santos. E relembrar o e o tricampeonato mundial, com os gols de Pelé, é claro. Fica aí que a gente já volta. Hoje, o Conhecendo Museus está em Santos, no litoral paulista, para conferir o Museu Pelé, que preserva a memória e a paixão pelo rei do futebol. O museu está localizado no bairro do Valongo, onde no século XIX foi implantada a estação ferroviária e o Porto de Santos. O casarão que abriga o museu foi totalmente restaurado. Por fora, ele mantém todas as características da fachada original. Por dentro, é um edifício do século XXI. O Museu Pelé, ele fica instalado num casarão neoclássico, o Casarão do Valongo. É um casarão de 1867, do século XIX, e que faz parte aí da história da cidade de Santos. Reúne valores culturais, artísticos e históricos que, para a gente, são insubstituíveis. O casarão agora abriga a história de um rei, o rei do futebol. Por sinal, Pelé foi chamado de rei pela primeira vez pelo cronista Nelson Rodrigues na crônica Realeza de Pelé, em 1958. E isso foi um pouco antes da participação do jogador na Copa do Mundo no mesmo ano. Seria uma premonição do jornalista? Vamos aos curiosos números da merecida coroa. 5 vezes campeão do mundo. 1.281 gols marcados. Disputou 4 Copas do Mundo. Foi 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Emplacou 8 gols em uma só partida. Levou para casa o maior número de títulos que qualquer jogador sonhou em ganhar. E para a coroação final, foi eleito o atleta do século. Na boa, essa coroa ninguém tasca. Para mostrar a trajetória do rei, o museu montou uma linha do tempo com fotos e objetos pessoais do jogador. No primeiro bloco, viajamos pela infância de Pelé. Agora, vamos entrar na segunda metade dos anos 1950, quando o rei estreou no Santos Futebol Clube. Pelé chegou ao Santos jogando nas categorias amadoras e em 57 ele se profissionaliza. Então a gente tem aqui a primeira carteira, o primeiro registro que se tem de Edson Arantes como um jogador profissional de futebol. Pelé assinando seu primeiro contrato com o Santos, vejam bem como são as coisas. Na época ele ganhava pouco mais do que 2 salários mínimos. E hoje qualquer jogador de destaque, mesmo muito jovem, ganha aí salários de 3 dígitos. O Pelé na pensão da dona Ambrosina, ao lado de Coutinho,
fingindo que preparam café, porque na verdade o Pelé jamais preparou um café na vida. Acho que se tratando do rei, a gente pode deixar o cafezinho pra lá, né? Temos aqui a camisa da fase talvez mais gloriosa do Santos, que é a década de 60. Os anos 1960 foram gloriosos para o Santos. Junto com Pelé, o time foi 6 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão paulista e ganhou 3 Copas Internacionais. Temos aqui imagens dos santistas voltando de mais uma viagem com um chapéu árabe, digamos assim. Imagens de um gol do Pelé, considerado por muitos o gol mais bonito que ele fez contra o Juventus. As imagens da jogada se perderam no tempo, mas o lance foi reproduzido em computação gráfica e faz parte do documentário Pelé Eterno. Pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou Pelé. E já chapelou primeiro, chapelou a lado, chapelou o Mero, invadiu na boca, não saiu, entrou Pelé. Essa foto é rara e muito boa, porque é uma foto do vestiário do Estádio da Luz de Lisboa, depois de o Santos ter se consagrado campeão do mundo interclubes em 1962. Gilmar, Pelé estão embaixo do chuveiro, comemorando e erguendo a taça de campeão do mundo. Pelé, hein? A torcida foi em cima dele, saiu de campo descamisado, mas feliz. O feliz rei do futebol. Ainda em 1962, meses antes do jogo contra o Benfica, o Brasil tinha conquistado a Copa do Mundo no Chile. Pelé foi recebido com um tapete vermelho. Depois de uma estreia sensacional, na qual fez um golaço contra o México e deu um passe para o segundo gol, o Brasil venceu por 2-0, Pelé teve a infelicidade de se machucar contra a Tchecoslováquia. Acabou impedindo que ele voltasse a jogar naquela Copa. Pelé saiu. O jogo terminou 0-0, mas a seleção não desanimou. A bola rolou solta e fomos bicampeões mundiais. Vocês vão ver como é Didi, Garrincha e Pelé dando seu baile de bola. Quando eles pegam no gol, não se escreve de ouro, mostram que é nossa escola. É o mesmo ataque que jogou a Copa de 58. Garrincha, Didi, Vavá seria o Pelé e o Zagallo. O Pelé não pôde jogar, entrou o Amarildo, que era do Botafogo. E esse jogador aqui, o Garrincha, ele foi o maior responsável por essa vitória brasileira que deu ao país o bicampeonato mundial. Agora eu quero levar você de volta à exposição da linha do tempo. Mais precisamente para o dia 19 de novembro de 1969. Dia em que mais de 65 mil torcedores lotaram o Maracanã para ver Santos e Vasco. Mas o motivo não era bem o jogo em si. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, o contra. Ah, não, contra não, Pelé. Nem contra e nem com a mão. A chance apareceu num pênalti aos 33 minutos do segundo tempo. Com 13 anos de carreira, Pelé fez seu 1000º gol para delírio da torcida. O detalhe desse gol é que, oficialmente, foi a primeira vez que um jogador chegou ao 1000º gol. Segundo uma projeção matemática, Lionel Messi, considerado um dos melhores jogadores do mundo hoje, só chegará ao 1000º gol com 43 anos. Pelé chegou aos 29. Entende? Como diria o rei. E de todas as frases que se falou sobre esse gol e sobre esse feito extraordinário, nós destacamos a de Carlos Drummond de Andrade. Marcar 1000 gols como o Pelé é fácil. Marcar um gol como o Pelé é muito difícil. E o que é bem
interessante aqui que o pessoal gosta bastante de ver é o troféu que foi dado pela FIFA ao Pelé. Ele que nunca teve oportunidade de concorrer a esse prêmio, porque ele nunca jogou na Europa, e essa bola de ouro era dada somente aos jogadores da Europa. Então, em 2014, foi feita essa homenagem ao Pelé, e ele ganhou a bola de ouro da FIFA. Foi um momento muito importante em sua carreira. Continuando com os troféus, os prêmios, temos um também que é bem importante, que é o troféu Atleta do Século, que o Pelé ganhou em 1981, após um jogo Brasil e França, em Paris. É um exemplo no futebol. O Camarada começou, inventou. Hoje tem outras pessoas fazendo outras coisas com relação ao futebol, mas quem começou foi ele. Por isso que tem que ser o rei. Isso para mim é resumo. Esse cantinho é da Copa de 70. É um momento crucial da carreira do Pelé. Uma enquete na época da revista Placar mostrou que mais de 40% dos brasileiros não queriam que o Pelé jogasse a Copa de 70, só que ele jogou, ele fez 4 gols, deu 5 assistências e terminou escolhido como o melhor jogador da Copa, e eu acho que ali ele se consagrou como um mito do futebol. Na Copa de 70, Pelé brilhou. E para terminar o programa no clima, vamos dar uma espiada na exposição que traz objetos, vídeos e fotos da Copa que garantiu a 3ª estrela na camisa brasileira. Chegamos à Copa de 70 no México, as cores do mezanino verde, vermelho e branco, as cores da bandeira mexicana. Algumas mudanças muito importantes aconteceram nessa Copa, devido à violência da Copa anterior, de 66, na Inglaterra. Nessa Copa do México, pela primeira vez, começou-se a utilizar os cartões amarelo para advertência e vermelho para expulsão de um jogador que fizesse faltas violentas. A partir da Copa de 70 também foi permitido a substituição de um jogador. Foi também a primeira Copa transmitida ao vivo, via satélite e em cores. Aqui no Brasil, a gente ainda assistiu em preto e branco, o que não abalou em nada a nossa torcida. E que torcida, hein? A Copa de 70 é queridinha da maioria dos brasileiros. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. A Copa de 70, quando o Pelé tinha 29 anos e 8 meses, foi encarada por ele como seu grande desafio, seu grande momento. Ele ia provar para todo mundo que ele era o melhor jogador, que ele era incomparável e que ele podia novamente ser campeão do mundo. E ele conseguiu. Além de receber o título de melhor jogador da Copa, dado pela FIFA na grande final, a seleção canarinho venceu a Itália por 4-1, conquistou o tricampeonato e mais uma vez ergueu a taça. Só que dessa vez, o capitão do time, Carlos Alberto Torres, resolveu inovar e beijar o troféu. Ninguém nunca tinha feito o gesto antes. Essa cópia da Jules Rimet é a cópia mais importante dessa taça. Infelizmente, ela foi roubada quando era exposta no Brasil e jamais foi encontrada. A taça Jules Rimet foi roubada de dentro do prédio da CBF em 1983. Esta é uma cópia doada pelo governo mexicano ao Pelé. O museu já está aqui para o povo brasileiro, então eu agradeço a todo o povo brasileiro, porque não é coisa minha isso aí. Teve os outros jogadores que estavam comigo, teve os técnicos, os treinadores, os médicos que cuidaram de tudo isso, e eu fiz parte disso, e viva o Brasil. Bom, só me resta agradecer a presença de vocês aqui no museu, por meio do programa Conhecendo Museus. Essa foi uma visita virtual e eu espero que venham realmente conhecer o museu. Estamos esperando. Foi um prazer muito grande recebê-los. Convite feito. Muito obrigada. Se eu fosse você, viria correndo conferir o Museu Pelé. Tchau, pessoal. Até a próxima.